Ao se aproximar da Páscoa, Jesus e seus discípulos viajaram para Jerusalém. Era uma época de celebração e a cidade estava cheia de peregrinos de todas as partes da Judéia e das regiões vizinhas. Ao chegar aos arredores de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos para buscar um jumentinho, no qual ele entraria na cidade. Ele sabia que esse gesto teria um significado profundo, pois a profecia anunciava que o Messias viria montado em um jumento como um rei de paz. E ao verem Jesus, as pessoas começaram a gritar: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Enquanto ele atravessava a cidade, muitos estendiam mantos e ramos de palmeira pelo caminho. O povo o aclamava como o filho de Davi, reconhecendo nele o cumprimento das antigas promessas. Mas enquanto as multidões o acolhiam, os líderes religiosos o observavam com crescente hostilidade. Para eles, a popularidade de Jesus representava uma ameaça insustentável à ordem e à segurança do povo. Além disso, suas mensagens desafiavam a autoridade dos líderes e sua interpretação rigorosa das leis. Logo, a decisão de silenciá-lo parecia inevitável. Nos dias seguintes, Jesus continuou a ensinar no templo e seus ensinamentos se tornaram cada vez mais diretos e confrontadores. Em parábolas, ele advertia sobre a hipocrisia e a dureza de coração dos líderes religiosos e afirmava que o reino de Deus estava disponível para todos, inclusive para os marginalizados. Durante esses dias, Jesus também previu sua morte aos discípulos, embora eles ainda não compreendessem o significado completo de suas palavras. Ele sabia que a jornada estava chegando ao fim e que em breve enfrentaria o maior dos sacrifícios. Na noite, antes de sua prisão, Jesus reuniu seus discípulos para celebrar a Páscoa. Esse jantar ficaria conhecido como a Última Ceia, um momento solene e marcante. Durante a refeição, ele tomou o pão, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Em seguida, tomou um cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Com essas palavras, Jesus instituía um novo pacto, indicando que seu sacrifício representaria uma aliança entre Deus e a humanidade. Os discípulos, porém, estavam inquietos. Algo, no tom de Jesus, anunciava um evento dramático. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani. Ali, em oração profunda e solitária, ele enfrentou seu sofrimento antecipado. Sua oração revelou sua angústia e sua humanidade. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabia que a hora havia chegado e que, em breve, seria entregue aos seus inimigos. No entanto, em um ato de completa obediência, Jesus aceitou seu destino. Na mesma noite, Judas, um de seus discípulos, o traiu, entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Guardas armados chegaram ao jardim e Jesus foi preso enquanto os discípulos, assustados, fugiam. Ele foi levado ao Sinédrio, o conselho religioso judaico, onde foi julgado por blasfêmia e condenado. Incapazes de aplicar a pena de morte, os líderes religiosos entregaram Jesus às autoridades romanas, acusando-o de incitar rebelião contra César, um crime punível com a crucificação. Pilatos, o governador romano, interrogou Jesus, buscando entender se ele realmente reivindicava ser o rei dos judeus. Apesar de Jesus afirmar que seu reino não era deste mundo, Pilatos, pressionado pela multidão e pelos líderes religiosos, condenou-o à morte. Em um gesto simbólico, Pilatos lavou as mãos diante do povo, afirmando que a responsabilidade pela execução de Jesus não recairia sobre ele. Jesus foi então flagelado e forçado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da execução. Em meio a insultos e zombarias, ele caminhou até o local da
Crucificação, exausto e coberto de ferimentos. Ali, ele foi pregado na cruz entre dois ladrões. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus demonstrou compaixão, pedindo ao Pai que perdoasse seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ao meio-dia o céu escureceu e por horas uma profunda escuridão cobriu a terra. Finalmente Jesus, com um último suspiro, disse: está consumado. Nesse momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o sacrifício de Jesus havia aberto o caminho entre Deus e a humanidade. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, um discípulo secreto que pediu permissão para sepultá-lo. Ele foi colocado em um túmulo novo, selado por uma grande pedra e guardado por soldados. Os discípulos estavam devastados. Aquele que eles acreditavam ser o Messias estava morto e tudo parecia perdido. No entanto, a história não terminaria ali. Na madrugada do terceiro dia após sua morte, algo milagroso aconteceu. Algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, foram ao túmulo para embalsamar o corpo, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Atônitas, viram um anjo que lhes disse: ele não está aqui, pois ressuscitou, como havia dito. Em choque e alegria, as mulheres correram para contar aos discípulos, mas muitos ainda duvidavam. Logo, porém, Jesus apareceu pessoalmente a eles, vivo e glorificado. Ele atravessou portas fechadas, comeu com eles, mostrou-lhes as marcas da crucificação e deu instruções sobre a missão que deveriam seguir. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse, enviando-os a levar sua mensagem ao mundo. Durante 40 dias, ele apareceu a diferentes discípulos, preparando-os para a missão que agora passaria a eles. Suas aparições deixaram os discípulos transformados, e onde antes havia medo, agora havia coragem e convicção. Finalmente, em sua última aparição, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras e, após suas últimas instruções, foi elevado aos céus diante deles. Ali, sua missão terrena se completava, mas o legado que deixava estava apenas começando. Os discípulos agora tinham a tarefa de continuar seu trabalho, propagando seus ensinamentos e testemunhando sobre o que haviam visto. Jesus Cristo, com seu sacrifício e ressurreição, inaugurou uma nova era de fé que atravessaria fronteiras e séculos. Sua vida, ensinamentos e exemplo de amor incondicional ecoariam na história, transformando vidas e inspirando milhões ao longo dos séculos. Assim, a série de eventos iniciada em uma vila pequena e simples culminaria em uma influência mundial. A história de Jesus Cristo não terminou com sua morte. Ao contrário, continua a transformar e inspirar pessoas em todo o mundo, tornando-o uma das figuras mais veneradas e impactantes de todos os tempos. Se esta série te inspirou, não esqueça de curtir, compartilhar com amigos e seguir o canal para mais conteúdos transformadores. Junte-se a nós nesta jornada de fé e descoberta.